Olá, alunos do Colégio Cristão da Penha, que é o professor Jefferson, aos alunos do sétimo ano de Geografia. Hoje nós vamos estudar, dando continuidade aos nossos estudos, né, desse período de quarentena, nossas videoaulas. E nós vamos estudar hoje o processo de urbanização, né, o que é a urbanização, né, e vamos focar um pouquinho aqui no Brasil, mas o que é a urbanização no geral, tá? O conteúdo base está focado aí na partir da página 84, tá? Então vocês podem estar acompanhando através daí. Vou deixar também um vídeo um vídeo para poder de complementação do conteúdo, que vai complementar o que a gente vai estar falando hoje na nossa aula, tá? E também tem alguns exercícios que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, mas são da página 90 e 90 a 92, tá? Da página 90 a 92. Além disso, tem uma pesquisa também que vai estar também na descrição, que é em relação ao índice de crescimento populacional nos últimos anos, as cidades que tiveram esse índice de populacional crescente, e vai descrever o porquê também desse crescimento, tá, gente? Mas vamos lá, o que é a urbanização? Urbanização, gente, em si, ela tem como base que assim, a população urbana sempre cresce, né, devido ao aumento de oportunidades que a cidade possa oferecer. Ou seja, a população ela vai para algum lugar porque naquela região você tem uma quantidade maior de oportunidades para poder você se sustentar, ter seu crescimento profissional, seu crescimento financeiro e assim por diante, né? Então, isso tudo, ou seja, o processo de crescimento da população urbana em relação à população rural é o chamado de urbanização. Porque nós temos essa saída, né, do campo para a cidade, ou seja, aquele êxodo rural, né? A pessoa saindo do campo para poder morar na cidade, porque lá na cidade vai ter mais oportunidades para poder trabalhar. Nós tivemos um baita processo desse aqui no Brasil a partir de 1950, tanto que na apostila de vocês tem um gráfico, né? Que a partir de 1950 nós temos uma população urbana crescente e uma população rural decrescente, caindo, né? Cada vez mais o povo está indo morar mais na cidade do que no campo, né? É, pensando nisso, nós vamos ver, nós vamos ver então como é que se deu esse processo de urbanização no país, tá? Bem, vamos olhar aqui esse mapa mental. Por exemplo, aqui no Brasil, então, nós tivemos um crescimento das indústrias a partir de 1930, a população saindo do campo para poder morar na cidade, até porque nós tivemos a nossa chamada Revolução Industrial aqui no Brasil, né? E isso fez com que a cidade se tornasse mais atrativa para a população que vivia no campo do que né, viver na cidade do que no campo. E isso fez com que nós tivéssemos um processo de urbanização, ou seja, a cidade vai começar a se desenvolver. A cidade ela vai começar a ter a sua variedade como a gente conhece hoje, que a cidade em si tem muita variedade de serviços, produtos, onde você pode comprar, produzir, trabalhar e assim por diante, né? E o que é a urbanização? População urbana que cresce mais que a rural, né? Isso é o chamado crescimento urbano. Ou seja, o que antes nós tínhamos casas mais simples, nós vamos passar a ter apartamentos, nós vamos começar a ter prédios, nós vamos começar a ter ruas mais organizadas e assim por diante. Isso é o processo de urbanização, tá, gente? Tanto que na página 85 de vocês vão poder perceber que a partir das revoluções industriais, aonde a mão de obra dentro da cidade, por causa da Revolução Industrial, né, começou a ser mais favorável, mais atrativo para a população, é que fez com que as cidades começassem a crescer. Porque o povo vai sair do campo e vai começar a ir para a cidade, tá? Tanto que esse processo da industrialização, né, dentro dos países facilitou o estímulo, né, de outros ramos econômicos, como por exemplo o comércio, transportes, a criação de portos, além de influenciar o crescimento urbano, né? Tanto que muitos empregos foram criados em vários setores, contribuindo para a expansão da urbanização. Ou seja, a cidade cada vez mais ela foi se tornando mais atrativa, porque nós vamos ter uma variedade muito grande de serviços, trabalhos
e produtos para a população poder consumir, tá? Bem, vamos entender aí, na página 86, nós temos o conceito de metrópole e megacidade. O que é uma metrópole? Né? O que é a metrópole em si? Tá? Ó, metrópole é um termo utilizado para definir uma cidade que atrai outras cidades devido à sua importância social e econômica. Ou seja, vamos falar aqui, por exemplo, de São Paulo, né? São Paulo, digamos que aqui em São Paulo nós somos aqui. São Paulo, ele é uma cidade que as outras cidades em volta dela, ela tem uma importância, uma influência tão grande que faz com que as outras cidades ao seu redor meio que se tornem codependentes da central. Né? Ela é tão influente que ela influencia o comércio, ela influencia a economia das cidades ao seu redor. Isso que é chamado metrópole, né? Porque ela é uma cidade central, ela é um polo econômico, um polo financeiro, e isso faz com que as outras cidades ao seu redor se tornem dependentes ou codependentes dessa cidade central. Como, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo existe uma rede muito ampla de estabelecimentos comerciais, industriais, instituições financeiras, hospitais e universidades, entre outros serviços, que faz com que as outras cidades ao seu redor se tornem meio que dependentes dela, tá? É, já o termo megacidade, né? O termo megacidade está aqui, ó. É aglomeração urbana superior a 10 milhões de habitantes. Tanto que o termo, né, esse termo megacidade foi utilizado em relatórios produzidos por especialistas na Organização das Nações Unidas, a própria ONU, né? Porque a megacidade, então, é uma cidade ou um aglomerado, né, de cidades que são unidas com mais de 10 milhões de habitantes e que tem uma taxa muito grande de população. Por exemplo, São Paulo mesmo, ele é considerado uma megacidade porque ele tem mais de 10 milhões de habitantes, porque ele tem uma faixa muito ampla de serviços, de produtos que a população pode estar consumindo, trabalhando e produzindo. Tá? Tanto que na apostila de vocês, na página 87, você tem as maiores concentrações urbanas, ou seja, cidades que são consideradas megacidades até 2015, né? Mumbai, Tóquio, Laos, na Nigéria, São Paulo, México, a cidade do México, Nova Delhi, Nova York. Então nós temos essas cidades são chamadas megacidades. Junto disso, nós temos a chamada rede urbana. Vou até mudar aqui para esse outro mapa mental aqui, tá, gente? O que é uma rede urbana, tá? Vamos colocar aqui, ó, parte de crescimento urbano. Nos países ricos, lento e planejado, né, que vai acontecer, onde vai ter essa separação, né, de ricos e periferias. Nós temos os países mais pobres, que a organização, o crescimento urbano foi rápido e desorganizado, tanto que são ruas que foram mal feitas, mal construídas, sem ter um espaçamento ideal. Nós temos várias ruas aqui em São Paulo mesmo, as pessoas foram simplesmente se mudando para lá, cada vez mais e mais e mais, sem ter um planejamento anterior. Diferente, por exemplo, de outros locais, como por exemplo alguns locais dos Estados Unidos, nós temos bairros inteiros somente de casas, onde lá tem um espaçamento, as casas as ruas foram planejadas, o espaço público foi planejado, um espaçamento legal para os carros poderem andar, conceito de calçadas e assim por diante. Isso é uma diferença de crescimento urbano lento e planejado do que um crescimento rápido e desorganizado como aconteceu aqui no Brasil, tá? Então, só voltando aqui então na parte da rede urbana. A rede urbana, gente, então, ela vai ser um conjunto de cidades integradas, contendo muitas cidades pequenas, algumas médias e um número menor de cidades de metrópoles, tá? A ideia em si, porque assim, a cidade, gente, nunca funciona de uma forma sozinha. Uma cidade, ela não funciona sozinha. Ela pode, São Paulo, por exemplo, ela pode ser um centro econômico e político, né? E financeiro. Só que, se não tiver as cidades do interior que vai produzir produtos para a cidade grande não funciona.
né? Embora tenha a cidade grande lá, uma cidade maior, mais, né, mais forte, mais potente, ela ainda também é dependente dos produtos que vêm dessas cidades menores. Por isso que o que é a rede urbana? Rede urbana, ela é um conjunto de cidades que são codependentes uma da outra, independente se ela é pequena, se ela é grande, se ela é média, se ela é uma mega cidade, né? Ela vai ter um grande número de serviços, ela vai ter um custo maior até de qualidade de vida, mas e concentração é isso. Agora, o que é uma cidade global ou uma metrópole global? Tá? Lembre-se, gente, cada um desses tópicos façam anotações próprias dentro do caderno de vocês, tá? O que é uma cidade global ou uma metrópole global que está até na página 88 de vocês? Gente, cidade ou metrópole global, ela quer dizer que essa cidade ela tem uma influência até para outros países. Né? São Paulo, por exemplo, ela é uma chamada metrópole global porque a sua influência econômica e política ela transpassa o Brasil. Ela vai para outros países, pode ter influência sobre outros países também, tá? Já as chamadas metrópoles nacionais, que está até na página 89, ela tem influência mais na parte só aqui dentro do Brasil. Né? Ela tem uma infraestrutura muito boa, ela é econômica ativa, ela é uma metrópole regional, mas ela tem como base dentro do Brasil. Diferente da metrópole regional, que também está aí na página 89, que ela não tem poderio e influência sobre o país inteiro, mas sobre a sua região ela tem uma boa influência. Tá? Um outro conceito, gente, aqui é a chamada megalópole, que é a junção de metrópoles ou região metropolitana pluralizadas, ou seja, são metrópoles grandes que se intercalam, elas têm uma influência entre si, é as chamadas megalópolis, que por causa dos seus conceitos de produção, as suas atratividades dentro dessa cidade, que atraem muitas pessoas para dentro de si, faz com que essas megacidades se transformem em megalópolis também, ok? Bem, gente, só para finalizar então, vamos pegar só essa parte aqui do conceito de cidade, né? O que é uma cidade? No Brasil é considerada cidade o município que possui uma sede administrativa, ou seja, uma prefeitura, e que possui capacidade para sustentar seus gastos. Ou seja, uma cidade dentro do Brasil ele só vai ser considerado cidade se ele tiver uma sede administrativa e a própria cidade poder se sustentar. Poder cobrar seus impostos, poder fazer seus gastos, poder fazer suas obras, ou seja, a urbanização, gente, ela é uma forma de crescimento das cidades através da organização das atividades, dos trabalhos, dos atrativos para fazer com que o povo saia do campo e vá para a cidade. Ok? Bem, gente, então não esqueçam de fazer a leitura do conteúdo e fazer os exercícios que estão na página 91 e 92, além da pesquisa que está na página 95, lá na parte inferior da página, que é sobre, eu quero que vocês façam uma pesquisa, gente, sobre as cidades que tiveram o maior crescimento populacional nos últimos anos e o porquê que teve esse crescimento. Façam tudo no caderno e mandem para o meu e-mail, tá bom? Muito obrigado a todos e tchau, tchau.